Fala, ecossistema! Estamos começando mais um Move direto dos estúdios da TV Tarobá daqui de Londrina. Semaninha gelada na nossa cidade, mas a gente chega para esquentar os seus neurônios. Daqui a pouquinho a gente vai falar de um evento que acontece hoje a partir das 4 da tarde para impulsionar o empreendedorismo feminino. Então, avisa todo mundo aí. Cola aqui no Move que a Paula e a Melissa vão contar pra gente toda a programação, o que vai acontecer, onde vai ser e de graça, hein? Para começar o nosso programa, eu bati um papo com meu amigo Stefano Cordeiro, que é coordenador de gestão da mudança do BB, e a gente vai falar um pouquinho sobre transformação digital e como isso está impactando as pequenas empresas no cenário de negócios aqui no Brasil e no mundo. Então se liga aí no Conexão Move. Começando mais um Conexão Move na manhã deste sábado, e eu estou aqui recebendo um grande amigo que faz parte comigo de uma comunidade muito bacana que debate tecnologia e inovação, que é o Stefano Cordeiro, que é coordenador de gestão da mudança no Banco do Brasil, e a gente vai falar um pouquinho sobre inovação aberta e transformação digital. Stefano, bem-vindo ao Move. Obrigado, Cris. É um prazer aqui falar com vocês aqui no Move, nessa manhã desse sábado. Muito empolgado aqui para falar das coisas que a gente tem feito. Show de bola. Stefano é um estudioso dessa área, formado em administração, né, Stefano? Isso, sou formado em administração de empresas pelo Cefet, aqui de Minas Gerais, lá de Minas Gerais, que na verdade eu falo de Brasília hoje. Fiz pós em finanças e também em engenharia de sistemas, né? Eu gosto muito da área de tecnologia. Trabalhei por 15 anos com Analytics, BI, Big Data, todas essas palavrinhas da moda hoje, eu já trabalhava há 15 anos atrás. E aí, de uns 4 anos para cá, eu falei, quero trabalhar com inovação. Legal. Não que eu tenha cansado da área de dados, mas eu quero fazer alguma coisa com esses dados que eu sei mexer, né? E aí, fui trabalhar na área de inovação do banco, inovação aberta, Venture Capital e vários outros programas aí que a gente roda hoje. Não, legal. E é engraçado que a maioria, né, a gente fala aí da transformação digital, inovação aberta, todo mundo que hoje, ou a maioria que atua nessa área, meio que migrou, né, fez uma trajetória primeiro consolidada, que é o teu caso, né, e dos nossos amigos lá do nosso grupo, né, do nosso blog, e acaba hoje estando muito atuante com o tema da transformação digital, né? E a gente tem visto isso ser falado muito, a gente já escreveu artigos sobre isso, focado na saúde ou focado nas grandes corporações. Contextualiza para a gente um pouquinho o que é essa transformação digital, como isso tem impactado as grandes companhias de um modo geral, né? Porque muita gente acha que transformação digital é só colocar computador e tirar o papel, e não é exatamente isso, né, Steph? Não, não é só isso, né? Se você for no Google hoje perguntar o que é transformação digital, você vai ver várias respostas diferentes, né? 4 pilares, 6 pilares da transformação digital, mas o que de fato é a transformação digital? Ela tem uma parte tecnológica, sim, né, de você digitalizar ou digitizar os processos, mas ela é muito mais uma transformação de cultura interna da empresa e também da sociedade, que a sociedade, quem se transforma são as pessoas, né? As máquinas, a tecnologia, ela Isso. não se transforma, elas moldam a nossa transformação. E aí tem um professor que chama John Cooking, ele é padre e professor. Olha, Muitos anos atrás ele escreveu que a vida imita a arte, nós moldamos as ferramentas nos moldam. E por que eu estou falando isso? Porque hoje, né, o que é essa transformação digital? É uma transformação de cultura, de hábitos, de comportamentos. Então, hoje, o cliente, né, o nosso cliente, ele quer tudo aqui, ó, no celular, né, na palma da mão. E antes, se a pessoa tinha que ir até a empresa para conseguir o que queria, hoje a empresa tem que ir até onde o cliente está, né? E aí tem é várias verdade. palavrinhas que a gente traduz para isso, né? Omnicanalidade, as empresas têm que estar atentas aí a todos os canais, e esses canais têm que ser integrados, né? Não dá para eu atender o telefone ou mandar um WhatsApp e chegar na empresa ninguém saber do que eu conversei com o atendente do telefone, entendeu? E hoje, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Essa semana o Instagram lançou um novo aplicativo de É rede verdade. social e várias empresas já estão entrando lá porque os clientes também vão estar lá, né? E aí, se essa rede social vingar, você tem que ter um atendimento por lá, tem que ter uma Puxa. presença digital lá e etc. Então, assim, o mundo vem mudando muito, né? E cada vez mais rápido.
E as organizações, né, não só empresas, as organizações Uhum. têm que acompanhar esse movimento, porque se você não acompanha, alguém vai acompanhar e vai ser seu concorrente. E é uma outra coisa, um outro pilar da transformação digital é que você não, a nossa forma de olhar os concorrentes, ela mudou, né? Ela Hum. não é só mais, por exemplo, eu trabalho em banco, não é só mais os outros bancos. Eu tenho uma Amazon, eu tenho um Google, eu tenho É verdade, outras que big oferece, né? techs Às vezes até o que mesmo produto que o oferecem seu, né? serviços Pois é. financeiros parecidos e o cliente está lá, né? O É. cliente já usa essas redes. Então, a gente vem de uma fase ali do início dos anos 2000 e 2010, em que as empresas achavam que tinham que criar um aplicativo para poder estar no celular da Isso. pessoa, Aham. e hoje, e aí você tem uma grande massa de pessoas e dados que nem o celular, na verdade, só cabe rede social e o WhatsApp, e ele não vai conseguir instalar seu aplicativo que ele conseguiria resolver pelo WhatsApp. Então você, além de ter que ter seu aplicativo dependendo da funcionalidade que ele tenha, você também tem que ter um atendimento pelo WhatsApp. E E não existe uma dá. curva de aprendizado dessas pessoas. A minha mãe só mexe no WhatsApp. É impossível Pois ensinar é. ela a mexer em qualquer outra coisa. A gente tem, né, o Steph, nesse cenário, você falou pessoas, eu concordo plenamente contigo. A corporação não anda por aí, né? A empresa não anda na rua, você não encontra a empresa na rua, são as pessoas, né? E a gente ainda está num hiato de transformação, né? Nós temos gerações se sobrepondo, né? Sua mãe, a minha mãe, e essa geração ainda é um grande número de consumidor, né? Consome Sim. uma série de coisas. E essa Economicamente transformação, né, ativo. economicamente ativa, né, é um target para todo mundo, né? E essas soluções da transformação digital, do mesmo tempo que por trás eles têm uma estrutura complexa, à frente o uso tem que ser simples, né? Tem que ser simples. Nunca antes na história se conviveu com tantas gerações ao mesmo tempo. Olha só. Nas empresas, as gerações também estão convivendo ao mesmo Uhum. tempo, né? Saiu um artigo acho que é na Vice, uma revista americana, falando que a geração Z, né, que é uma das mais novinhas que está trabalhando agora, tem dificuldade com a impressora, que os mais velhos não têm. Então, a dificuldade não é só da geração mais velha, é da geração mais nova, porque no escritório, e agora com as empresas, né, uma parte voltando para o escritório depois da pandemia, a própria geração Z tem dificuldade. E aí, o que as organizações precisam se preparar? É ter, primeiro, essa mentalidade de adaptação, né, que a gente chama Uhum. de agilidade e tal, mas não é o framework, não é o Scrum, ou o Safe, ou o Kanban. Isso são ferramentas, né, mas muito mais a mentalidade de se adaptar e entender que, com o potencial de dados que a gente tem hoje, eu consigo saber o que o Chris quer, o que o Uhum. Stefano quer. Hoje, se você. Antigamente, a gente achava estranho a empresa saber o que eu queria, né? A gente achava bem Agora não, estranho, né? Agora eu já quero assustador. que ela já me Agora conte eu já tudo, né? quero. É, Se eu reservo um hotel numa cidade que ele sabe que não é minha, ele precisa me oferecer um seguro de viagem, é. né? Se é um produto da empresa. Se ele vê, né, aí cartão de crédito, porque grande parte das transações hoje são eletrônicas, né? Uhum. Então, se ele sabe que eu tenho uma assinatura de uma grande loja de pet shop, então provavelmente eu tenho um cachorro ou um gato, talvez eu precise nessa viagem de um cuidador ou de mandar meu cachorro para um Para um hotelzinho, que aí lugar. já oferece um cupom. E aí, e isso é aquele nível de personalização, vamos dizer assim, que antigamente a gente ia no açougue quase todo dia, e o açougueiro sabia que sexta-feira eu não como carne, por exemplo, e ele me oferece um peixe. É. Não Ou já adianta. sabe o Então, teu, o teu corte preferido, aquela coisa ou já toda, né? sabe o meu corte preferido. Só que isso é muito personalizado. E a gente está Uhum. caminhando por uma hiperpersonalização, que também é outro tema, né, da transformação digital, que ainda, as empresas ainda não conseguiram chegar nessa hiperpersonalização, mas estão chegando bem perto. Então, como é que a empresa consegue responder a tantas essas, a esse tanto de coisas, tanto de mudança, né? É. Mudando as pessoas, que aí é a É, área que eu... e é onde a gente vai entrar agora. Você falou do convívio de gerações, né? Eu assisti recentemente um documentário e o pessoal que gravou estava numa empresa em que tinha na mesmo departamento, né? Todo mundo do mesmo squad. 18, 25, 38, 42 e 65. Esse era o squad. Tinha que conviver todo mundo, os objetivos eram os mesmos e tinha todo um contexto ali. E aí você é coordenador de gestão da mudança. Como que faz isso? Com essa mescla de visões, de experiências, né? Mais experiência, menos experiência,
mas tendo um produto, tendo uma empresa com uma filosofia meio que igual para todo mundo alcançar e desenvolver ao longo do dia. É difícil, é fácil, está mais fácil? Como que você vê isso? Ó, a gestão de mudança ela é uma área bem complicada, porque complicada não, é um desafio muito grande, Aham, vamos dizer assim. Porque além de ter esse conflito de gerações, né, não é um conflito, né, essa convivência de uhum, gerações na organização, o que a gente precisa fazer é engajar o lado humano dessa mudança que a gente está propondo, né? uhum, Quando a gente propõe novas formas de trabalhar, agora vocês vão trabalhar em squads, né, que é o que você falou aí, né? Muitas empresas estão adotando o ágil recentemente, e agora vocês vão ser matriciais, então você vai trabalhar, você do comercial vai trabalhar com o jurídico, com o cara da área de concessão de crédito, e um cara da área de tecnologia que também é diferente ali, da idade e no jeito de trabalhar. Então, mais do que isso, né, mais do que regras e estratégias, né, é engajar esse lado humano da mudança. E como que a gente consegue fazer isso, né? Existem alguns frameworks e tal, mas o principal é a liderança tem que estar alinhada, e aí é de cima uhum, para baixo mesmo, né? E demonstrar o valor. E por que que aí entra também a transformação digital? Hoje a gente tem que olhar a jornada de valor do cliente. Então ok. o foco é sempre o cliente. Uhum, Né? E aí você tem métricas para atingir. E aquele time, ele tem que atingir aquela métrica. Por exemplo, no exemplo que eu dei, eu vou viajar, eu tenho um seguro, e aí eu tenho lá, no início desse fluxo de valor, o cliente comprou uma passagem aérea em um hotel, ou seja, ele vai viajar. uhum, Então já tem uma squad aqui atuando nesse objetivo. Vamos uhum, oferecer um dos nossos produtos ou mais de um produto para ele. E aí a próxima squad, vamos dizer assim, nesse funil de vendas ou de upsell, vamos dizer assim, cuida do próximo objetivo, que é fazer a pessoa considerar e contratar o seu produto. E aí vai seguindo essa linha, e não mais cada um com os objetivos do seu próprio silo, né? O cara uhum. que é de comercial quer vender, o cara que é do jurídico quer Tá tudo fazer interligado, né? É uma tudo corrente certinho, contínua, né? e o desenvolvedor só quer entregar o aplicativo pronto, né? Então, além disso, todo mundo tem que olhar para o cliente. E aí, né, há alguns anos, aí, há uma década mais ou menos, todas as empresas falam de cliente-centrismo. Mas é Aham, muito difícil fazer é isso. verdade. E dentro da empresa, e aí entra a parte de cultura organizacional, existem os custos de agência, né? Que é Uhum, assim, eu vou fazer o que minha área pede ou o que o cliente quer. Né? Então, tudo isso tem que estar interligado, né? Todos esses pilares de estratégia, engajamento, cultura, ferramentas de indução, né? Não adianta eu pedir o funcionário para oferecer o melhor para o cliente, sendo que na meta da empresa, lá nos KPIs, eu cobro outra coisa, que é. não atende o cliente. Então, é esse conjunto de ações, né, de iniciativas que a gente tem que estar de olho para fazer essa gestão da mudança. E o principal, entender o quanto que as pessoas têm ferramentas que Para auxiliam executar. ela executar isso não só tecnológicas, como também de conhecimento, né, o que a gente chama de soft skills, né? Aham, Todo esse ferramental para que essa pessoa aprenda a entender que daqui a 3 meses ela pode sentar em outro lugar, porque ela vai estar em outro time, é. atendendo uma outra ponta lá do cliente, porque a expertise dela é necessária lá. Né? E não Legal. ficar sentada na área dela esperando as outras áreas demandarem. Isso eu acho muito bacana, a gente já está indo para o finalzinho aqui. Eu falei para você que passa rápido, né? É, a gente vai ter que marcar outra, porque o assunto é muito bacana e é muito pertinente, né? Isso provoca as pessoas e mostra que a gente precisa estar naquele ciclo de adquirir conhecimento contínuo, né? Porque eu tenho habilidades, vou desenvolvendo e ela pode encaixar dentro da companhia em vários momentos diferentes com foco no cliente. Antigamente não, a gente sentava na cadeirinha e só fazia uma coisa, né? Hoje está Isso. tudo muito mais dinâmico. Ô, Steph, a gente E aí, só para precisa. adicionar aí um pouquinho, Cris, é que as pessoas, e aí é o trabalho, um dos trabalhos da gestão da mudança, não é que ela vai jogar fora tudo que ela aprendeu agora ela precisa Não, lógico. aprender ágil ou Não. uma ferramenta, Kanban. Não, ela vai aproveitar toda aquela experiência dela e adicionar mais Uhum. conhecimento. E assim ao É, longo da vida, né? Acabou aquele negócio de formei na faculdade, acabou, agora vou trabalhar, nunca mais preciso estudar. o que a gente tem que fazer é ir aumentando nossa capacidade de armazenamento. É igual o computador, tem que ir trocando o chip para a gente estar atual. Cara, a gente tá com o tempo chegando ao final aqui. Eu vou deixar 30 segundinhos para você amarrar
o raciocínio aí e deixar uma mensagem final sobre esse cenário, transformação digital e gestão de mudança. Legal. Transformação digital não é tecnologia, é sobre pessoas. É sobre como a sua organização, como a sua empresa, como a sua área e o seu departamento se transforma continuamente com o objetivo de atender sempre o cliente no momento que ele precisa, com o produto que ele quer e é necessário, né? Então, dentro disso, o papel até do líder nessa transformação é de engajar as pessoas, é de entender quais são os motivadores desses funcionários, e cada um tem um, né? Tem gente que quer salário, tem gente que quer oportunidade, tem gente que quer viajar pela empresa, e conseguir atender todo mundo para que eles estejam engajados e entendendo que a transformação começa dentro da empresa, né? Dentro das pessoas, aí com cada pessoa. E aí, com o objetivo sempre de atender o cliente aí se transformando e atendendo o cliente onde ele quer, no canal que ele quer, na hora que ele precisa. Show de bola. Ou seja, para a gente finalizar, tudo no final do dia resume a pessoas. Precisamos ter empatia e nos preparar para isso. Steph, muitíssimo obrigado. É um assunto muito legal. A gente vai voltar nisso aqui ainda. Eu vou chamar um rápido intervalo e o Move volta já já.